Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Todos pecam, sem exceção. Uns pecam mais, outros pecam menos. Existem pecados por omissão, por obras, por pensamentos, pecados ocultos. Todos pecam. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Portanto, todos pecam sem exceção. A ordem de Deus, a orientação de Deus é para não pecar. Porém, se alguém pecar, nós temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado. Porém, é importante a gente saber que todo pecado tem a sua consequência. Sim, todo pecado tem a sua consequência. Deus nos perdoa, perdoa sim, porém a consequência nós iremos pagar. Preste atenção, por favor, a estes detalhes. O sangue de Jesus. Para poder Deus nos perdoar, Jesus teve que derramar seu sangue, teve que ser sacrificado em nosso lugar. Portanto, o nosso pecado original, aquele que nos separava definitivamente de Deus, Jesus pagou a consequência desse pecado. Porém, os nossos pecados cometidos no dia a dia, Deus também nos perdoa pelo poder que há no sangue de Jesus. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Que bom saber, Deus perdoa. Porém, não esqueça, a consequência nós colheremos. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Respondendo à pergunta, pequei e agora perdi a salvação? Não perdemos a salvação, porque a salvação é um presente de Deus, é um dom de Deus. E eu vou te mostrar nas Escrituras Sagradas que os dons de Deus são irrevogáveis. Quando Deus dá alguma coisa, Ele dá para sempre. Romanos capítulo 11, versículo 29 diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Portanto, a salvação ela é um dom de Deus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação, ela é clara. Não vem de nós, é dom de Deus. Não vem de nossas obras, para que ninguém se glorie. Portanto, não depende do que fiz, do que faço, do que deixo de fazer. A salvação é um presente de Deus. A salvação, ela foi conquistada por Jesus. Jesus nos salvou, Jesus nos justificou, Jesus nos regenerou, Jesus nos santificou. Tudo isso foi feito por Jesus. Diante de Deus nós somos justos, diante de Deus nós somos novas criaturas, diante de Deus nós somos santos. Essa obra foi feita por Jesus. Não tem nenhuma participação humana. Disse Jesus: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Estamos seguros em Jesus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Quem está em Cristo
nasceu de novo, é uma nova criatura. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Toda a obra da salvação, ela foi realizada pelo Senhor Jesus. É dele a glória, a honra, o louvor, toda exaltação. Nenhum de nós, seres humanos, seremos salvos pelos nossos méritos, pelas nossas obras. Tudo foi realizado por ele. Eu quero te mostrar que até as obras boas que nós fazemos depois de salvos, não somos nós que fazemos. É o Senhor que faz, através de nós. Portanto, é dele, só dele, a glória, a honra, o louvor. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nossas obras boas, nossas boas obras, é o próprio Deus que faz através de nós. A gente recebeu pela sua infinita misericórdia, pela sua bondade, pelo seu amor, a salvação. Portanto, não perdemos a salvação em hipótese alguma. Estamos seguros nas mãos de Jesus. Agora, se alguém pecar depois de salvo, se prepare, que vai pagar. E vai pagar um preço muito alto, dependendo do pecado. Vou deixar um exemplo para vocês que se encontra na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de 1 em diante. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver alguém que se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Você está observando a consequência de quem cometeu tal pecado? Foi entregue a Satanás para a destruição da sua carne. Mas o espírito será salvo no dia do Senhor. Portanto, a salvação ela é uma garantia da parte de Deus. Quando a gente invoca Jesus como Senhor, como Salvador, nós somos, preste atenção, o que é que nós somos em Cristo Jesus. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Você invocou Jesus como Senhor, como Salvador, você é selado com o Espírito Santo da promessa. Este selo é a sua garantia. Este selo, ele só será aberto, sabe quando? No dia da redenção. Observa. O qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Em Jesus, nós estamos seguros. Em Jesus, nós estamos salvos. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes. Logo, sois bastardos e não filhos. Não sei se você entendeu, mas se você vive em pecado e não é corrigido, não é disciplinado por Deus, os filhos de Deus, Deus os disciplina, Deus os castiga, Deus os repreende, porque Deus assim nos chamou para que a gente seja santo, como Ele também é santo.
Porém, se acontecer um acidente de pecar, nós temos Jesus como Senhor, como Salvador. Isso não vai dizer que a gente vai perder a salvação. Isso quer dizer que nós seremos disciplinados, corrigidos por Deus. Caso não sejamos, estando em pecado, é porque não é filho, é bastardo. Para encerrar, eu deixo com você esse versículo. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E, se porventura você não tem a convicção da sua salvação, invoque a Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida. Está escrito, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.